convidado aí. E o Jander é o nosso comandante ali. É de cá mesmo? É. Então vamos começar com boa noite, né, Nilson? Para todos que estão ligados no Diário de Itumbiara. E a gente já tem aqui, né, a presença do nosso convidado de hoje para a gente falar um pouquinho do futebol amador, do futebol raiz. Esse convidado nosso que sempre esteve à frente de grandes competições. É uma pessoa, seu Orvando, que tem um conhecimento vasto, é de Itumbiara, e isso é muito importante. Então fica o meu boa noite para todo mundo e vamos ao que interessa, Nilson. Boa noite a todos do Diário de Itumbiara, quinta-feira, exatamente 19 horas, né, Jander, nosso produtor? Seja bem-vindo, Orvando, aqui ao nosso podcast sobre esporte Itumbiara. E, Jander, sabe por que a produção resolveu convidar o Orvando para falar sobre futebol de veteranos em Itumbiara, Jander? Nilson, eu não sei não, mas o que eu levantei de informação, que ele sabe tudo de futebol de veteranos em Itumbiara. Então hoje eu tenho certeza que eu vou aprender muito com esse convidado nosso. Antes que ele se apresente, eu vou até apresentar uns números, né? Eu vinha contando os times de Itumbiara, base, por exemplo, né? Tem uma meia dúzia de time aí, né? Disputando campeonato. Os categoria livre da Liga Itumbiarense, 24 clubes, então dá 30. E você sabe que os veteranos ultrapassaram os números das outras demais categorias? O que aconteceu? Por que aumentou tanto time? Mas é o Orvando que vai falar. Seja bem-vindo, Orvando. Ele que joga desde a década de 80, viu? Começou ali nos campos de terra, seguiu ali desde o Dente de Leite até hoje nos veteranos. Seja bem-vindo, Orvando. Boa noite. Uma satisfação muito grande, Nilson, Jander, estar com vocês, né, atender esse pedido. E para nós é uma honra. O futebol amador de Itumbiara, com certeza, ele é gigante e começou aí uma história muito bonita lá atrás, nos primórdios, e com uma felicidade muito grande do professor Vanderlei idealizar a criação da categoria de quarentões, que a associação ela foi fundada em 2005. E desde então a gente tem evoluído, né, contribuindo com o professor Vanderlei. Depois tivemos a honra de ser presidente da associação por 3, 4 mandatos, né? E você, Nilson, inclusive, é um dos nossos baluarte lá também, fez parte da nossa diretoria como diretor de marketing, né, e secretário. Isso também é história, né? Isso é história. E como você disse, lá da década de 1980, a gente começou lá no bairro Novo Horizonte, já era uma equipe muito forte, o Amador de Itumbiara. Naquela época tinha fortes equipes, Flamenguinho, tinha um pouco antes, tinha Tiradentes, Bom Jardim. Isso a gente vem lá desde criança, né? 7, 8 anos acompanhando, e isso nos traz com muita honra, muita saúde e sabedoria até os dias de hoje, né? É interessante, né, Orvando? Porque eu disse aqui, destaquei justamente essa questão, né? O crescimento do futebol veterano e a organização, né? Ele disse aqui, junto com o professor José Vanderlei, que vai ser um dos nossos convidados, completou 80 anos, 50 anos de Anhanguera, tem muita história para contar. E o Vanderlei foi meu professor ali no Instituto Francisco de Assis, tem um apreço, um carinho enorme. Até hoje o Vanderlei correndo aí pelos campos, sempre topo com ele ali na Vila Vitória, aquela alegria, aquela satisfação. E é um apaixonado por futebol, viu, Nilson? Um abraço pro professor Vanderlei, que é um ícone daqui da nossa cidade de Itumbiara. Antes da gente chegar, Orvando, então nos dias atuais, com esse aumento, né, de times acima de 40 e acima de 50 anos, a gente tem gente chegando aos 80 jogando, né? Um fenômeno, avançou a idade, mais perspectiva, né, de anos de vida. E no futebol aconteceu isso. Agora é interessante que os veteranos, há 21 anos, já começaram a organizar. Conta um pouco dessa história da associação, continua ativa lá desde o começo. Nós convivemos lá ali por volta de 2015.
continua ainda ativo, defendendo aí os interesses dos veteranos no futebol de Itumbiara? Olha, Nilson, para dizer a verdade, a Associação de Quarentões, com o nosso compromisso lá, né, desde 2005, viemos até 2018, 19, depois, com o crescimento e a necessidade de se criar outra categoria, que foi o de cinquentões, a gente deu todo apoio, deu todo suporte, fez uma transição limpa, sadia, mas a gente percebe que a Associação de Veteranos de Itumbiara, na categoria de quarentões, está deixando um pouco a desejar em termos de liderança. E a partir do momento que a Copa Itumbiara começou a organizar, tem uma organização própria, meio que um regulamento próprio, o poder de administração, de contribuição do presidente da Associação de Veteranos Quarentões ficou um pouco a desejar. Eles estão participando, mas sem muita ação, porque já vem um regulamento, já vem um propósito já pré-elaborado. É um pouco diferente da nossa associação de sênior, que eu estou à frente, né, como presidente. Agora tem duas, então, a de quarentões e a de sêniors. Isso. Então, a de quarentões, ela foi criada em 2005. Em 2014, a gente vendo essa necessidade, justamente na nossa gestão, a gente criou a associação de sênior naquele ano, e já com algumas competições sendo realizadas em 2015 e 2016. Em 2017, nós criamos um logo da Associação Itumbiarense de Futebol Sênior, que aí sim, aí pegou de vez. Então, é uma história muito longa, ela é segregada, mas ao mesmo tempo junto, porque a idade avança para todos. Imagina você, quem começou em 2005, hoje está com 61, 62 anos. Então, a necessidade de abertura de uma nova categoria, ela foi natural, ela foi crescendo e com isso hoje, né, na nossa associação, tem 13 equipes, começou com 4. E eu vou voltar um pouco depois para contar como que começou essa história dos cinquentões. Então, voltando aos quarentões, sim, ela está ativa, mas não como deveria ser, como nós gostaríamos de ser. E o professor Vanderlei, a gente conversa muito, tem hora que a gente dá vontade de resgatar e voltar novamente para ter aquela atribuição e aquela contribuição dentro do futebol amador com voz ativa. Então, quem está à frente tem boa vontade, mas não tem aquela maleabilidade para tocar e conduzir junto aos órgãos competentes que realizam as competições. É interessante, o Orvando, e o Orvando também, além desse aspecto de ser jogador, de atuar organizando, Jander, ele também tem toda uma história, ele conhece a infraestrutura do futebol, ele pode falar sobre isso. Porque ali no Clube de 50, né, que a gente perdeu 2 grandes campos, ele viveu aquela história. Do Paranaíba, que a gente perdeu, ele conhece também a ERCA, né, como parte da associação. Tem ocorrido isso, né? Pode ser até, ele está dizendo desse aspecto, né, de organização da associação, por incrível que pareça, Orvando, aumentou o número, né, de equipes, acima de 40 Master, agora acima de 50, chegando a 60. E nós diminuímos os campos de futebol, é isso mesmo? É a visão que a gente tem que ocorreu? Sim, realmente está perfeito. E eu incluo nessa relação que você citou aí o Paranaíba também, que a gente utilizava bastante na época. Inclusive, em 2011, na equipe do Moisés do Clube 50, tivemos a honra de ser campeões lá da 2ª divisão. Com o Dr. José Oreste fazendo o gol de pênalti na final. Então, 2011, jogava pelo Clube 50. Um dos últimos campeonatos que foi ganho lá no Paranaíba. No Paranaíba, um dos últimos. Depois, o Paranaíba ele foi desativado, o campo, né, manteve-se um campo society até pouco tempo, depois desativou também. Então, com a diminuição dos campos do Clube dos 50, que era 2, para você ter uma noção, a gente foi diretor, secretário lá por vários anos, a gente organizava aos sábados, tinha 2
jogos em cada campo, umas 14 e outras 16. E são 2 campos, então era 4 jogos por sábado e 4 jogos no domingo. E era bem concorrido, eram várias equipes que queriam jogar lá. Tinha equipe que fazia uma escala, uma agenda para agendar esses jogos, né? Quando um time jogava as 2, o outro jogava as 4 e assim por diante. Desativou o Clube dos 50. Aí já foram 3 campos, 3 bons campos, né? Desativou o Paranaíba, né? Aí depois teve a Saneago também, que você esteve lá, 2011 você ajudou lá. Também 4 campos. Utilizava como praça esportiva, também ajudava bastante. E outros que tinham condições de reativar, como nasceu um campo lá perto do Clube 50, né, pela prefeitura, depois desativou, se não me engano, o campo Adumon Machado. Adumon Machado, foi construído uma creche. Um campo espetacular para se ver, mas não vingou. A gente pensou que ia atender o bairro Nossa Senhora da Saúde, mas durou pouco tempo, transformou em campinho, depois não teve mais sucesso. Então, a sua percepção é esta mesmo. Aumentou a quantidade de praticantes do futebol e diminuiu-se a quantidade de praças esportivas. Assim, eu ouvindo a pergunta do Nilson, que é bastante pertinente, e a resposta também muito contundente com o que a gente vê no dia a dia, a gente que está à frente de projetos de base, a gente também vê essa mesma dificuldade. Mas em 2011, né, praticamente aí a gente está falando de 15 anos atrás, a gente tinha mais praças esportivas, eu lembro desses campos muito bem cuidados. O que mudou? São as pessoas que estão totalmente desligadas do futebol, ou as pessoas que gostavam do futebol, elas hoje estão privadas de trabalhar em prol do futebol? Qual que é a visão do senhor, assim, macro, do que acontecia de bom em 2010, 2011, 2009, que hoje não acontece mais? Porque a gente vê aí praças fechadas, a gente vê campos sendo destruídos, sendo utilizados para cavalos entrarem e pastar, e as crianças, né, os jovens, e até mesmo, né, os 50, 40 com dificuldade de campo, tendo que alugar o campo do Nego Hélio, tendo que alugar o campo do Cristóvão. O que mudou de 2011 na percepção do senhor para agora? O que está acontecendo com o futebol realmente amador de Itumbiara? Olha, a sua pergunta é bem pertinente. O que mudou naquela época? O incentivo era muito bom. O Clube dos 50, particular, sim, mas servia à comunidade, servia para os jogos do município, competições municipais, qualquer competição da Liga. A Liga usava muito o campo do Clube dos 50 para jogos entre as equipes do clube que entravam nas competições da Liga. Mas o que mudou? É o interesse, para mim, o político. O político é a principal base. E eu vejo a Prefeitura de Itumbiara com bons olhos, que tem recursos, tem a comunidade itumbiarense, ela é amplamente esportiva, ela é até muito atuante e compreensiva, porque a falta de campos e estrutura não impede ainda a continuidade desses baluartes, desses representantes de equipes e tocar suas equipes, né? Incentivar os seus atletas. Há muito tempo se vê, e eu participei e ajudei, né, de fazermos vaquinha no vestiário para pagar arbitragem, para pagar lavada de roupa, e era com muito orgulho. A gente levava aquele dinheiro trocadinho e parece que o suor que a gente, ao final da partida, a gente transpirava, era um suor sagrado. Hoje não, hoje tem facilidade, hoje tem a maior facilidade, e as crianças daquela época iam com os pais, com os irmãos, para a beira do campo. E no decorrer do tempo, muito dessas crianças da década principalmente de 90, de 2010 principalmente para cá, não tem acompanhado os pais. Tanto é que o Clube dos 50, em 2013, ele completou
50 anos. Aí eu volto um pouco atrás, que é a história onde começou os Cinquentões. Cinquentões começou devido ao aniversário do Clube 50 e a gente lá, como diretor de esporte, a gente idealizou uma competição denominada Cinquentões. E é interessante, Arvando, quando ele toca no 50, me traz a lembrança aqui do alemão que foi zagueiro nacional da década de 50, do Mariano, da Modelar. Eu lembro do caderninho, quem chegava primeiro, quando falava de veterano, tem todas essas histórias, né? E o caderninho do alemão, eu cheguei a verificar depois, continuando a história, o alemão deixou o clube, mas deixou sob a minha responsabilidade a equipe do Turunas, que eu tive a honra e privilégio de conduzi-la e tocá-la até pouco tempo, né? Fomos campeões, né? Com a equipe de Cinquentões, nós fomos tetracampeões aí da cidade de Itumbiara, levando o nome dos Turunas. E é interessante quando fazer até uma homenagem ao alemão, né? Porque ele ajudou a formar um dos melhores times de futebol amador de toda a história de Itumbiara, que foi o Tiradentes, que ele comandou. Era ali década. Quando começou? Você lembra a escalação, Nilson? Consegue? Eu lembro alguns jogadores, Moeda, até pra gente Toyota. Quem era o goleiro? Eu lembro do Toyota. Um dos né? goleiros era o Toyota, né? Lateral direito? Não, eu lembro só daquela espinha dorsal, né? Então, qual que é a espinha dorsal? Fala aí. Luiz Carlos na ponta direita, o centroavante. Alguns mudavam ali, né? Rudante, Careca. Só craques, só tinha craques. Moedinha era um fino na bola, né? O trato da bola. E eles ganharam todos os campeonatos. E é interessante, o Orvando está tocando, essa época que nós vivemos futebol, a gente comprava as camisas, comprava os números, costurava, às vezes pintava, né? Cada um comprava o calção, custava pagar a arbitragem. É por isso que, assim, mas tinha um campo demais, né? Interessante. Nem que seja de terra, mas tinha, né? Tinha os anexos, né? Tinha a Cecil, tinha o social. Copril. Lá no social. Eu ia bastante ver jogo lá. O Bengala tinha um time ali que era difícil bater no time do Bengala, né? União. Principalmente quando era o Grilo que apitava, né? E aí o Grilo apitava com uma faca na cintura, né? Quem que ia mexer com o Grilo dentro do campo do Bengala? Ninguém. Deu pênalti, é pênalti, né, Nilson? Da Irã no Paranaíba. Agora, Orvando, aí você disse... evoluiu, por exemplo, hoje todo mundo ganha uniforme, gastou-se, por exemplo, em 300 mil de uniforme para todo mundo, a prefeitura já gastou mais de 1 milhão pagando a arbitragem e para a liga organizar, mas parece que falta alguma coisa, né? Porque a associação, de repente, não é ouvida, né? Pode ser isso? Você diz, poderia ter um papel mais ativo essas associações, tanto do Master como do veterano? Sim, com certeza. Tanto Nilson, com toda a franqueza, sinceridade, e eu vi isso ao vivo, a taxa de arbitragem, ela começou a ser paga com a solicitação nossa. Na primeira candidatura do Johnny, ele foi ao campo do Jardim Liberdade, por felicidade eu estava lá. Depois, em outro momento, na Vila Vitória. E ele deixou uma abertura perguntando, né, que a gente precisava. Eu tomei a liberdade, né, nos times, pedi a palavra e falei para o prefeito. Prefeito, a gente já está cansado de promessas. Tudo que você está falando aqui, você falou que vai fazer, passa as políticas, a eleição não volta mais. A gente custa ver um candidato, a vereador, prefeito, muito menos. Para a gente falar com vocês é muito difícil. Ele parou e me olhou. Ele falou assim, não, essa história vai ser diferente. O que vocês estão precisando? Eu falei assim, olha, para nos ajudar, principalmente se vocês, o município, já pagar a taxa de arbitragem, já está ajudando bastante, porque a arbitragem, ela não é barata para quem paga. E para os árbitros é um preço justo. Então, isso já nos ajuda muito. Aí ele falou assim, a partir de agora, nós vamos ajudar com a taxa de arbitragem em competições oficiais promovidas ou organizadas pela prefeitura. Eu falei, nossa, já está valendo. Foi salva de palma para todo lado lá e tal. Aí ele falou assim, e eu vou fazer mais. Eu vou chamar um colega aqui de vocês, que é o Galo, para me ajudar e orientar.
nós vamos buscar mais recursos para vocês. Isso ficou gravado na memória. Na mesma campanha, ele foi na Vila Vitória. E, novamente, nós falamos, que era outro público, e eu estava lá novamente, né? Por coincidência, jogando lá, ia jogar às 8 horas, e reforçamos essa nossa solicitação. Falei, não, isso é como associação em nome da associação. Uma das conquistas, então, da associação. De futebol de sênior, em nome da associação e dos demais esportistas, né? A gente levou, aí falou assim, olha, eu não te conheço, mas pelo seu arrojo e força de vontade e persuasão e correndo atrás, nós vamos te ajudar. Chamou o Galo, nós vamos fazer. O Galo depois, muito feliz, ele estudou, fez um projeto, ele conseguiu recurso através da lei do esporte, veio para a prefeitura, e a prefeitura, naquele mesmo ano, quando ele foi eleito, aí sim ele cumpriu com a taxa de arbitragem, que ajudou já bastante, e também nos agraciou todos os desportistas, era em torno de 60 equipes, entre quarentões, cinquentões e o Amadorão, que o Amadorão diminuiu enquanto a categoria de veteranos está crescendo. Aí deu uniforme e bola para todo mundo, já ajudou bastante. Desde então, aí nos últimos 3 anos, ele tem contribuído, principalmente com a taxa de arbitragem e depois com a premiação, uma premiação muito boa, né, que o Galo também idealizou e com a ajuda dos vereadores também foi aprovado. E até então ele está seguindo com essa determinação e contribuindo com as equipes. Então, muito bom esse incentivo. É um dos incentivos que, como você perguntou, é uma das nossas conquistas. A associação tem peso? Tem. Não só de futebol. Qualquer associação, ela trabalhando certinho, ela tem peso muito bom perante a sociedade e voz ativa, mas desde que seja sério, né? Agora, Orvanda, a gente já observa também um outro aspecto, até nessa organização desses campeonatos, que aí utiliza a parceria com a Liga Esportiva Itumbiarense, que apesar de ter essa evolução, de ter recursos, as equipes não evoluíram, né? Vamos falar assim, do aspecto das equipes ter personalidade jurídica, as associações terem personalidade jurídica, porque acabou concentrando tudo na liga, né? E às vezes parece que não teria essa abertura, né? Discutir com a liga, a organização desses campeonatos, a questão de evoluir na construção de campos, por exemplo. A associação foi ouvida alguma vez no sentido de o que seria melhor de construção de campos, onde construir, se nesse sentido da estrutura para jogar. Então melhorou de um sentido, mas quando melhora num aspecto, né, aí surgem novas demandas, né? Sim. Não, nesse aspecto não. Nunca fomos solicitados ou convidados para discutir infraestrutura, principalmente de campos. É uma solicitação que a gente faz daqui para lá, não de lá para cá. A gente vê que tem grandes condições, tem o Parque Beija-Flor lá, está depredado, tem um campo excelente e nunca foi utilizado. Hoje o mato está cobrindo, quer dizer, é coisa da prefeitura, poderia ser um campo a mais. Investimento de 7 milhões de reais, 3 milhões e meio na primeira etapa, a prefeitura gastou mais 3 milhões e meio. É outro aspecto, Orvando, que a gente observa. O que ocorre? Foi construído também um outro no CT de 800 mil iluminado. O que está ocorrendo nesse sentido? Beija-Flor, o que a gente pode atribuir? Que tá dando errado, né? Não deu certo, porque foi gasto e o campo não saiu, assim. Sim, isso já vem de outra gestão, né? Começou em outra gestão passada que era para ter dado continuidade. Eu imagino, eu entendo, se fosse na minha posição e eu estivesse lá, com uma praça daquela, mesmo inacabada, eu iria fazer o possível para concluir e dar mais condições, porque são dinheiro que vem do órgão público. Ele conhece bem porque ele fez funcionar enquanto diretor lá no Clube 50, manteve a qualidade, conhece. Talvez falta isso, né? Não seria sentar, conversar com o Dante? Dante, o que nós podemos ajudar para fazer esse campo funcionar? Alguma coisa nesse sentido? Sim, o Dante, ele está numa área que ele está como secretário
ele não é um secretário. Isso eu já falei com ele, eu tenho a liberdade. Falou sim, livre, né? É livre, a gente brinca e fala, ele está, né? Mas ele não é. Ele tem muita força de vontade, né? Tem um apoio, mas ele tem condições, a gente entende que ele tem força para isso. Tem um nome, né? Tem toda uma carreira. Tem nome, tem estrutura. Esporte mundial. E ele é espetacular. Você conversar com ele, a pessoa, como atleta, né? Que ele representou Itumbiara e representa, é um ídolo nosso a todo momento. Mas precisa, ele tendo esse apoio e procurando ajuda, com certeza a gente, a associação, os atletas, os representantes da equipe, vai apoiá-lo. Porque condições tem, Itumbiara é uma força muito grande, principalmente no futebol amador. Voltando nas praças esportivas, eu enumerei aqui os campos municipal, né, que temos, são 8 campos, agora, atualmente. E 3 particulares que dão apoio, né, que utiliza para sediar jogos organizados pela municipalidade. São 55 equipes por aí, né? Parece que 24 livre, né? E 50 e 20, são 30, 24, 31. São 30 veteranos e mais 24 do Amador, 54 equipes. Então, para 11 campos. Para 11 campos. E tem campo aqui que é particular, reserva, né? Quem a Associação Brasília, por exemplo, é eles que jogam. Isso. O estádio JK, eu listei aqui. É uma boa estrutura, mas sem iluminação, tem arquibancada, mas sem vestiário e banheiro para os atletas. A infraestrutura. O nosso melhor campo, né? A gente vai lá, a gente troca de uniforme lá dentro do campo. O Orvando é sincerão mesmo, né? E eu tenho uma pergunta para ele aqui depois que eu tenho certeza que ele vai dar o caminho das pedras pra gente. O CT Itumbiara, sem iluminação, tem arquibancada, sem vestiário e banheiro para atletas e torcedores. Agora o outro tá dentro. Foi construído o vestiário, foi tudo arrumado, mas roubaram a iluminação. E nunca usou o vestiário. E o banheiro é uma vergonha. Eu não consigo entender, Orvando, eu não consigo entender. E isso, nós não estamos falando de governo agora. Isso é de, isso é de 10 anos. Não estamos falando. Não é a atual gestão, né? Isso já vem. 10 anos, construiu e não está mantendo, não consegue manter. Por exemplo, o funcionário, para isso, eu acho que a prefeitura tem condições, tem verba para isso. É determinar alguém que goste para cuidar. O estádio do Goiazinho. Ele, sem iluminação, tem promessa, né, para agora, já nesse ano ainda. 955 mil, né, uma emenda do Ministério do Esporte, mas falta a licitação, não sai, né? Isso, a licitação, a demora, tem verba, tem tudo. E tem arquibancada, vestiários para atletas, mas sem nenhuma estrutura digna de sanitário para torcedores. Dá uma vergonha. Em finais de competições ou competições normais, eu sempre gosto de ir lá, e vou em todos os campos quando eu não estou jogando, eu gosto de andar e participo. Mas uma criança, uma senhora, um torcedor, não tem onde ir para usar o banheiro. E lá, se você tomar um refrigerante, uma cervejinha, que é bom, né, e faz parte... Onde que você vai fazer a necessidade fisiológica? Há quanto tempo vem se arrastando com isso? E é interessante, ontem nós recebemos o pessoal de Bela Vista, Cristianópolis, e vivemos esse problema. Aqui chegam mulheres, chegam crianças, chegou a imprensa de lá, e a primeira coisa, esse relatório, Orvando, esse relatório não chega, teria essa abertura, tipo um relatório dessa associação, chegar e cobrar uma resposta do pessoal, que você vai falar mais ainda, né? Mas só nesses aí que já falou, a gente viu tanta coisa que é possível resolver. Não é possível e não é caro. O que eu fico olhando é que existe oportunidade, né? E essa oportunidade, ela tem que ser tratada como uma melhoria, não para o esporte apenas, mas para a comunidade. Ontem a gente tinha mais ou menos lá uns 20 pais que vieram de Cristianópolis. Eu conheço o campo de Cristianópolis. Meu menino foi campeão em Cristianópolis. A prefeita lá, ela agora
transferiu, né? O Eu do ouvi Império tanta Cristianópolis. musiquinha lá que o pessoal veio tocando. Prefeita Juliana ajudando o futebol. E assim, e se- Tocou 100 vezes. E se vocês forem lá em Cristianópolis, o estádio deles é um brinco. É onde É um nasceu Íris Rezende Machado. É um brinco. Ex-governador. Então, assim, eu fico perguntando, né, para mim mesmo, né? Será que não é momento das associações receberem esses locais de prática de esporte e fazer a gestão para até ajudar mesmo o poder público? Porque acredito eu, senhor Orvando, vamos dar um exemplo. Vamos pegar a associação aí, né, dos veteranos. Aí tem 30 e tantos times. 6 times vão cuidar do Goiazinho. Ó, é o fulano, o cicrano, e a associação vai fazer a gestão. Será que o pessoal com 6 times, mais de 120 homens, né, vamos dizer assim, não conseguem melhorar a condição do banheiro, né? Então, será que não é momento de ter essa contrapartida do poder público, ceder as praças esportivas para associações sérias, como o senhor mesmo disse, para fazer esse trabalho? Será que a gente vai chegar nesse ponto? Porque isso já é prática em Aparecida de Goiânia, é prática em Uberlândia, é prática em muitas cidades desenvolvidas. E eu vou aproveitar, Janda, que o município está caminhando para isso. Inclusive tem a lei das parcerias, né, com a organização da sociedade civil. E a saúde agora vai ser administrada por organização da sociedade civil. Por que não expandir, então? Porque tem as associações organizadas, né? Sim. E o bom exemplo, a gente não pode deixar de falar, é o bairro Brasília, né? Sim. O bairro Brasília é um campo, ele é municipal, né? Mas com a gestão dos cuidadores lá, são responsáveis por manter. Por quê? Deram condições e estrutura para que isso acontecesse. Não pode replicar isso para os demais campos. Tem bons interessados aí que gostam de campos, mas chegam lá, ele não tem a estrutura mínima, não tem água para aguar o campo, não consegue ter uma máquina para cortar a grama no tempo certo. Então, falta isso. É muito pouco. Para o município, para a prefeitura, é muito barato para o efeito que isso traz de volta. É o custo-benefício. Então, a comunidade vai agradecer. Eu tenho certeza que os banheiros sanitários vão ficar sempre limpinhos, dando essas condições, porque tem muita gente boa que gosta de fazer o que gosta e ajudar os outros e sentem bem em ajudar. Pelo histórico, Orvando, nós vamos assim, eu tenho uma lista, ele é bem organizado, né, Orvando, aqui, Jander. Mas vamos aproveitar a oportunidade, e ele contou que no histórico ele já foi bem ouvido, né, pelo governo de Johnny Araújo pelo menos 2 vezes. É sinal que ele é respeitado como associação e liderança. E tem tudo isso escrito, né? Organizadinho. Eu lembro que eu participei um tempo de massa, é tudo em ata, está tudo registrado, tá aqui, ele fica tudo documentado. Isso vai chegar ao governo municipal, essas reivindicações, Orvando? Já chegou, já foram? Como é que é? Nós vamos reforçar, Nilson, porque esse ente ele está, o secretário está. E eu continuando aqui os campos, o Jardim Liberdade, lá, né, conhecido como campo do cemitério, né? Ele tem arquibancada, vestiário para atleta, mas sem nenhuma estrutura digna de sanitário para torcedores. Lá tem uma boa estrutura. Hoje tá um bom campo, né? Ele foi recuperado o gramado, mas se não manter e não tiver alguém que goste lá, logo ele vai cair vai ficar mal utilizado, vai ficar depredado, e eu não tiro a razão das crianças. Eu quando passo ali por perto, nos finais de semana, ou sábado, cheio de crianças, sim, mas desorganizado. Eles batem bola no gol, poderia ser, eu já dei várias ideias, a prefeitura tem o material para fazer, tem equipe de soldagem para fazer os golzinhos, para ficar transversal Mini-campos, no campo, né? Mini-campos, 2 campos ao mesmo tempo e alternando, né? E sem utilizar o gol grande.
Então, mas não tem. A gente dá ideia, a gente sabe que a prefeitura tem os recursos, tem o material, não vai gastar nada para isso, porque tem material que desmancha de uma coisa, mas é útil para outra. Chegou no Jardim Liberdade, vamos aproveitar para fazer todo aí um checklist, né, dos campos dos problemas, e que a associação vive bem isso. Nós vimos a Vila Vitória, que é bem utilizado pela Associação de Veteranos, e o Jardim Liberdade, e os campos são gramado e os vestiários, né, banheiros sanitários e alambrados. Que os alambrados, tanto na Vila Vitória como no Jardim Liberdade, foram destruídos. E nós já trabalhamos junto, o Orvando, assim, na mesma empresa, e também o Jander trabalha numa grande empresa, sabe da preocupação com segurança, né? Quando eu vejo aqueles blocos cimentos ali que desmancharam os alambrados, onde vão jogar pessoas com velocidade, eu fico preocupado. E é aí que a gente já vai entrar mais na frente nesse aspecto, né? Vai avançando a idade, eu acho que tem que ter mais proteção ainda na hora de jogar. Sim, com certeza. Então, o Jardim Liberdade tem isso. O Campo de Sarandi é do município também. Tem uma boa estrutura, né, com vestiário e tal, mas sem nenhuma estrutura também para os torcedores. Utilização de sanitários ali. Por exemplo, lá o campo é longe. Você desloca de Itumbiara com a sua família, o seu filho, a namorada, né, o neto. Aí chega lá, está assistindo o jogo, onde que vai usar? Onde que a necessidade? Tem o barzinho perto, toma cerveja e aí? Tem um barzinho, aí você vai ali no barzinho, já não é a mesma coisa que se fosse do município. Um banheiro que tivesse público, né? uma estrutura ali, né? Não, eu vou lá porque lá tem estrutura. Nós temos o campo da Vila Vitória. Cheguei no campo da Vila Vitória. Vila Vitória, há 1 ano e meio, mais ou menos, houve lá um vendaval, caiu árvore em cima do cerco do alambrado, numa pequena parte, né? A gente entende que seria fácil de recuperar, porque com o pessoal da prefeitura, da infraestrutura, que tem obras lá, Secretaria de Obras, mão de obra não ia faltar, material tenho certeza que não, era só recuperar, voltar, era cimento, bloco, para voltar ao normal. O que aconteceu? Acabou depredando, retirou-se o restante, e onde que você disse que a infraestrutura, os cuidados lá com segurança, eles foram eliminados com isso. Nós estamos tendo, eu vou de vez em quando parando ele aqui, mas para mostrar que nós temos o relatório mais completo até hoje do esporte Itumbiara, Jander. E pegando um gancho aí, eu gosto muito de assistir futebol na Vila Vitória no domingo de manhã. Todo domingo de manhã eu vou lá ver os jogos lá, né? O Galo tá lá jogando, eu gosto de ver o time do Galo, o Charles, né? Sem luva. O Galo atacante, o Orvando zagueiro, hein? Já teve essas disputas aí? E assim, muitos amigos, né, da gente. E realmente, não ter o alambrado lá tira um pouco da segurança. Por mais que é 40, é 50, é 60 mais daqui um dia vai ter, né? Que eu tô sabendo, o pessoal já tá lutando por isso. O árbitro também, ele não tem ali uma proteção que seria o alambrado, né? E realmente, viu? A gente deveria sempre levar em consideração que a segurança das pessoas tem que estar em primeiro lugar em tudo que a gente vai fazer. Isso não é apenas um jargão, tem que ser princípio, porque o que a gente tem de mais valor é a nossa integridade física, né? Enquanto atletas, pessoas e seres humanos que podem a qualquer momento sofrer algum tipo de acidente. E ainda eu vou mais longe um pouquinho. Na Vila Vitória é um local onde as pessoas vão para se divertir. E ela não tem arquibancada. Ali tem uma muretinha de sei de quando foi construída aquela muretinha, mas não tem uma arquibancada. E eu fico me perguntando, por que não tem? Por que não tem os olhos voltados para dar comodidade melhor para quem tanto gosta de futebol? E a Vila Vitória é um exemplo disso. Porque os grandes jogadores do passado, do futebol profissional de Itumbiara, eles se reúnem ali na Vila Vitória. Os craques, né? Galo, Orvando, Zé Valdo,
Vila, né? Vila, É muito. Toninho, Malaquias. É muitos, né? São vários. Ricardo Boiadeiro agora atuando nos Chegou. cinquentões. Enfim, chegou. Osmar Galé, que de vez em quando vem aqui apresentar o seu Esse seu dia bom tava o futebol. Xinguinha lá jogando, hein? Xinguinho, o prefeito de Araporã vem. Então, como você disse, bem percebido, bem relatado por você, segurança. Quanto mais a idade da gente avança, mais frágil o nosso corpo fica. Então, a segurança ela tem que ser em primeiro lugar mesmo. O contato físico já é normal na partida. E se você tem outro elemento que não é o contato físico Eu possa... vou- Eu vou mais longe. Agora, é só pra mim não esquecer, Nilson. Banco de reserva, né? Não tem. Não tem banco de reserva nem no Liberdade e não tem banco de reserva no Vila Vitória. Orvando, eu vou Até te... tem, Jander, mas fica do lado quando é o Mas do não tem uma sol. cobertura. Não tem isso, tem nem- exatamente. Aí não a tem gente a já fica na cobertura. reserva, ainda tem que ficar no Sem sol, cobertura, seu no Orvando. sol. O Orvando está apresentando esse relatório, eu estou lembrando aqui que às vezes eu fico com uma reflexão. Para o profissional participar do campeonato, as bases, você tem que pegar laudo de bombeiros, de polícia, tudo, segurança. E eu nunca reclamei dos bombeiros, porque se a gente reclamar para os bombeiros e fazer uma vistoria nos campos de Itumbiara, o futebol para de vez. Por exemplo, Essa parte vai ter que fazer assim, ó. Pip, E nos próprios campos da prefeitura, do município, tem a postura, né? Da prefeitura. Como que é o nome? vigilância sanitária. Vigilância sanitária e postura. Se for fazer uma inspeção nos campos em termos de condições, eu acho que é igual quando vem Campeonato Brasileiro aqui em Itumbiara. É interditado enquanto não corrigir aquelas anomalias, não teria. Nos campos de Itumbiara é a mesma coisa, não é diferente. Agora, a gente aproveita que esse aspecto de debate, depois nós vamos reproduzir, né, o que nós estamos discutindo aqui, que não é para criticar governo A, Não, governo de B. forma alguma. É uma forma de contribuição. De forma nenhuma. Né? Até porque não é de agora, né, Nilson? Não, O próprio Orvando tá falando aí que isso vem de muito 2011, 2012. A coisa só tá chegando num ponto onde ela não é mais fácil de se fazer uma gestão. Vai E aqui deteriorando a gente- e vai ficando mais caro, né? E aqui o que a gente quer fazer é trazer a atual situação, mas também dar as oportunidades de conseguir melhorar. E a associação, né, do Sênio já tem um relatório completo, viu? Então, na Vila Vitória, o alambrado, né, foi comentado e a arquibancada precisa de manutenção, né? Aqueles dois lances, eles estão bem depreciados. Para a gente sentar lá, a gente é muito difícil encontrar um local adequado que esteja com a estrutura boa para acomodação. E eu vou ressaltar, o Orvando destacou que muitas vezes o município tem servidores, não são grandes investimentos, é apenas manutenção. Fica muito mais barato do que construir um campo, como, por exemplo, foi construído o parque e o Complexo Zé Moisés, ficou muito bom, maravilhoso, e está atendendo lá o setor oeste. Falta o setor leste, não só da saúde. 3 milhões e 900, 7 milhões no Complexo Beija-Flor. Para fazer essa manutenção, que a associação aqui tem um relatório, não gastaria nem 1 milhão, né? Que, com a mão de obra própria. Não chegaria a tanto, não. E provocaria uma revolução, né? Com certeza. O Orvando já liderou essa revolução. A gente mudaria de patamar, né? Talvez seja uma visão, mudar essa visão, né? Ele já conseguiu alguns benefícios da associação, né? Ele mostrou isso, né? Chegou o uniforme, que maravilha, pagando taxa de arbitragem. Agora, dá pouco ter um pulo de excelência e sem muitos, não é tanto recurso aí pelos relatórios não, né, Orvando? Não. Eu vejo que isso que falta, a prefeitura tem, 100%. A mão de obra é a mais cara, ela tem. Material, a maioria, tenho certeza que tem. Se for comprar alguma coisa, é muito pouco. Para dar uma reforma geral aqui, não se gastaria mais do que uns 100 mil reais no que eu vejo e olho que precisa, e ficaria um trinco de bonito e excelência, e que todos, principalmente os torcedores que vão e querem uma acomodação digna para utilizar
principalmente os banheiros sanitários, agradeceriam e muito. E eu vou ilustrar, Orvando, que isso é possível, né? Essa parceria que a prefeitura tem, né? Quando eu estava na presidência da Saniago e a parceria com a prefeitura, nós construímos um campo por R$60 mil, justamente por quê? Porque a prefeitura tem caminhão, tem funcionário, tem terra, tem máquina. Se ela falar assim, vou fazer um campo essa semana, ela faz um campo de futebol. Em 15 dias, com o maquinário, entrega tudo terraplenado. É só jogar a grama em cima lá, né? Quem sabe a gente consegue abrir esse debate aí, hein, com essa discussão. Aí, o campo do Zezão Marolina, que foi um dos os últimos agora. É para ser um espelho, né, para todos. Mas tem problema. Na semana que chove, fica inviável a prática de futebol. Não tem drenagem. A gente já, nos cinquentões e quarentões, era para ser inaugurado conosco, com a nossa categoria. Na semana da decisão dos cinquentões, que foi o Viracopos e Barcelona, né? Aí alagou o campo. Alagou o campo, que ficou inviável. Se chove na segunda, não tem condições de ser realizado o jogo no sábado ou no domingo. E Orvando, aí é interessante quando ele toca nesse aspecto, eu às vezes também fico refletindo, é o engenheiro e o arquiteto, né? Se ele sentasse com a associação, com o pessoal que joga futebol, isso não teria ocorrido. Ô Nilson, eu vou até dar uma ajuda, né? Eu trabalho no multinacional há 17 anos. Toda vez que a gente vai construir um projeto que nasce uma ideia, a primeira coisa que a gente faz é um brainstorm. É uma tempestade de ideias. A gente pega todo mundo, né? Pega o cara que trabalha lá na máquina, a gente pega o cara da empilhadeira, a gente pega aquele cara que não tem nada a ver com o projeto, a gente senta e deixa todo mundo falar. Para todo mundo dar a sua opinião, o que ele pensa daquilo, o que pode ser feito, para depois fazer um filtro e aí começar a desenhar um projeto para depois idealizar. No meio do projeto, a gente tem uma etapa que a gente analisa o que foi realizado e o que precisa ainda de melhoria para concretizar o projeto. Ou seja, é possível sanar todas as falhas de um projeto? Não, mas a gente consegue, às vezes, diminuir muito evitar muito os erros. Por quê? Iniciou um projeto da forma mais adequada possível. Por quê? O que acontece, Nilson? Drenagem, né? Quem vai se preocupar com a drenagem? Quem vai jogar no dia de chuva. Quem vai cuidar. Às vezes o cara que tá lá fala, não, aqui vai bater água, vai escorrer. Não é assim. E eu volto assim, aí às vezes eu vou lá ler quem que foi o arquiteto, quem foi o engenheiro, é lá da cidade X, que tá lá uns 500 quilômetros daqui, não veio ver, nunca jogou. É assim, até uma crítica, quem sabe a gente começa a ser ouvido. Na verdade, eu trouxe esse exemplo da empresa que eu trabalho, para que as pessoas entendam que quanto mais pessoas bem intencionadas, sérias, como o senhor Orvando falou, participar dessa reconstrução ou dessa nova construção do futebol, maior a chance de dar êxito. Porque, imagina, uma pessoa com 60 anos, não é possível que ela não tenha algo para ensinar para um de 20, 23, 25. Então, muitas das vezes, essas pessoas estão sendo deixadas de lado, né? Deixados de lado, e o pessoal continua dando murro em ponta de faca. E é importante ressaltar que é um tipo de liderança também que não tem nenhuma querer ser um candidato, ação política, tá para contribuir, né? Ele precisaria disso? Não, mas tá lá preocupado no final de semana, tá anotando, tá relacionando, tá discutindo, já conquistou alguma coisa. Quem sabe a gente consegue evoluir depois dessa, hein? E vamos continuar, né? Que falta aí 12 minutos. O papo tá muito bom, né? Parece que começou agora mesmo, mas já tem 48 minutos de conversa com o senhor Orvando. Vamos usufruir desse conhecimento dele e das anotações também, Nilson. Vamos lá. O Campo Caçapão, que é do município, todos pensam que não é, mas ele é do município. Ele é muito bem cuidado e tem boa estrutura, tanto para atletas e torcedores, né? Que vai lá torcer, tem o seu banheiro, tem
tem tudo. Ô, Nilson, então, de novo, o bairro Brasília ganhou a Chanchela, né? Estrelinha de ouro pro bairro Brasília. E aí, você vê que... E quem cuida lá? Opa, Shaolin. Quem cuida? Shaolin, né? Dá condições para ele, e ele gosta, Isso. e tem condições. E tem o Bento lá também, né? O Carlinho Bento também. Seu Carlinho, seu Carlinho. Doido, E aí, ele gosta. Pessoas que gostam. E faz incrível, acontecer. quando os trem tá bom, ele que melhor ainda. Porque aí, ele falou, né, no último título, que foi o Zé Oreste, que fez o gol lá em 2011. E aí tem um vereador agora que manda emendas também lá. E tem uma associação organizada, séria. recebe dinheiro diretamente, porque os vereadores, cada um tem mais de 600 mil, né, para todo ano indicar. Ainda tem isso ainda, né? Quando... Tem as verbas impositivas, né? Não sei se é emenda termo, impositiva, mais de emendas, 60 mil. Então dá para contribuir com todas as entidades, né, de classe, sem fins lucrativos, ainda E sobra um pouquinho né, para o Orvando, esporte. se cada vereador virasse um padrinho de um desses campos aí, hein? Com certeza melhoraria e muito. E além do nome e o bem que ele faria para a comunidade ali ao redor, né? Temos os campos particulares, não poder deixar de agradecer os encontristas, o Venceslau, agradecer o Venceslau por muitos e muitos anos. É aquele campo? Mas serve de acomodação. Tem duas pessoas que cuidam, que é o Márcio, né, dos encontristas, e tem o Leandro do Cruzeiro, que antes era o Pablo, que faleceu. Era o Bino, né? Era o Bino. Quantas vezes eu vi Exatamente. o Bino ali dia de sexta-feira? Mudaram as pessoas e mantiveram o campo, né? Sim. Então tem lá suas limitações, mas tem a estrutura, serve. Tem o Bom Jardim, agradecer os familiares do Wilson de Paula também, que cede o campo, mas tem cuidadores. Tem o Arédio lá do bairro Nossa Senhora de Saúde, e tem o Guaíro Ronan, que cuida lá aos domingos, quando tem Sempre jogos. tem algumas pessoas por trás. Só uma curiosidade, tá, Nilson? O Bom Jardim, ele foi construído dentro da área da fazenda do tio França, meu tio. Família Carvalho? E ele passou esse campo, né, pro pessoal lá do seu Wilson, e que é muito bem cuidado. Eu tive lá esses dias para trás, né, reformaram o vestiário, Sim. tá pintadinho sempre. E a gente não pode esquecer, né, de quem cuidava antes, né, que infelizmente, né, veio a óbito nosso amigo, mas, né, o Bom Jardim também é um espelho, sem falar que é um lugar onde as famílias se encontram aos domingos para ver futebol e alongam ali com um bom almoço, né? Um almoço caipira. O Júnior é muito caprichoso, né? E o CT do Cristóvão, que é particular, mas na medida possível, lá tem reserva, tem que pagar, mas está servindo a comunidade e para a prática de esporte das competições oficiais da prefeitura, né? Então, é isso. A estrutura tem, falta um pouco mais de interesse, dedicação e colocar pessoas certas no lugar certo, que faz as coisas acontecer e com um custo mais barato. E a gente soma mais um aí, né? O do Eric, ele sempre foi muito ciumento, né? De não liberar ali. Agora começou a liberar para alguns jogos. O Alexandre tem conseguido isso, né? Também. Isso. É mais uma praça esportiva. Mas o Jander, a importância, né, desse encontro hoje, né, do podcast aqui nosso, gente do esporte, recebendo o Orvando, da Associação de Esporte Seniors, né, que já também foi da Massa, participa também, discute com a Massa e está sempre discutindo. E hoje a gente fez, né, esse relatório praticamente geral, né, eu ia provocar justamente porque a gestão dele no Clube de 50, né, que marcou ali os últimos tempos. Eu vou até aproveitar para fazer porque era um campo de uma associação. O que levou o fim do Clube de 50? Assim, associações que vão lá em cima, né, participam de associação e de repente. E aqui em Itumbiara é comum as associações morrerem. O que acontece, Orvando? Olha, o Clube de 50, a gente viveu lá dentro, sentiu na pele uma boa estrutura quando a gente chegou. Eu não sei se você ainda estava na Caramuru, mas veio um diretor de fora, que o clube estava mais ou menos, né? Aí chegou e comprou 15 ações de uma vez e descontou dos colaboradores que teve interesse em 12 suaves parcelas. Então deu uma injeção muito grande. E daí foi crescendo e ao longo ali de 2010, 2013, 2015,
foi caindo a arrecadação. O custo muito alto para você atender um associado ou 1.000, a estrutura lá para 1.000 e 1.500, né, o complexo completo, o custo era o mesmo. Para tratamento das piscinas, cuidar dos campos, das quadras de tênis, né, das quadras, né, que tinham. Foi feito quadras de peteca, o ginásio, muito bom. Já sediou várias competições, né? Aqui do futsal, campeonato futsal, vôlei. Então, várias competições. Então, a estrutura muito boa. Mas, campeonato de tênis. Tênis nacional. Nacional. Veio grandes nomes aí, né? Jogar aqui no clube dos 50. Mas o que aconteceu? A evolução eu vejo com o avanço da idade dos pais que começaram lá no time do Alemão, do Leão, né, dos demais times, do Alberto, Tricolor, os filhos não acompanharam. Os filhos mais novos não acompanharam. E com isso, a oportunidade na região de Itumbiara ela é muito rica para você adquirir um rancho e tudo. E a maioria dos mais jovens incentivaram os pais a comprar ranchos aqui por volta. E aqueles desportistas que iam com os filhos lá para a prática do esporte ou participar do clube, das piscinas ou qualquer outra modalidade, já começaram a não ir mais. Aí foram caindo a arrecadação. Como a arrecadação ela é proveniente de contribuição, né, mensal, foi caindo até chegar a um certo ponto que os custos e a arrecadação eles não eram equivalentes. Então, o Tchoripe, um herói, ele foi bancando ao longo do tempo, né? Não deixou um salário atrasado, não deixou um fornecedor sem receber no mercado, mas chegou um ponto que chega, falou, olha, eu não dou conta mais, eu vou parar. Aí chamou os associados que tinham direito, né, que eram os sócios proprietários, eram 65. Fez a chamada se tinha alguém que tinha interesse, ou eles tinham interesse em fazer a cobertura dos custos que precisavam ser necessários naquele momento para continuar a manutenção do Clube 50, dando condições para você usar uma piscina, usar a quadra, né? O salão de festa, que era muito bom, se gastou um dinheiro bom, mas tinha recursos na época, não deixou uma dívida. Aí não quiseram, aí foi feito todo o processo burocrático, né? Em ata, em cartório, registrado, com todos assinando que abriam mão e que poderiam negociar o clube para pagar e sanar as dívidas. Foi feito cotações com grandes empresas incorporadoras, imobiliárias, e das maiores ofertas que teve o Clube 50, o Tchoripe, ele reuniu com os associados que tinham o poder, né, de decisão, falou, olha, com essas ofertas aí, a maior oferta que tiver, eu cubro, eu dou mais 100 mil reais. E assim foi feito. Ele foi feito nessa transição dentro das legalidades, tanto é que não tem problema nenhum jurídico até hoje que eu saiba, por conta disso. Aí o Tchoripe veio a falecer, mas deixou tudo equalizado. A Tia Vera, depois, eu acho que num processo de parceria, tá negociando para fazer o empreendimento, um condomínio lá. Talvez tenha ocorrido uma falha do poder público que pudesse reverter isso para a comunidade, né? Indenizando tudo numa... Como se fez com a Aquamania, que se tornou uma grande escola, com parque, com... com a estrutura montada. Tinha uma estrutura, inclusive, eu vou lembrar aqui, antes da morte do Zé Gomes, ele tinha esse projeto, ia fazer, né? Então, a desapropriação ia virar ali um complexo esportivo, que ele ia manter. Então, pode ter havido também essa omissão, assim como o Náutico se transformou numa escola, né? O Aquamania se transformou numa escola, lá também talvez houve, o processo correu tudo legal, mas o município poderia ter aproveitado aquela infraestrutura para reverter para a comunidade, né? Indenizando uma indenização justa aos associados, né? Com certeza. Tinha o IPTU, o ITR, lá que era meio considerado rural, uma dívida com a prefeitura que foi se negociar, a prefeitura não quis. Ela poderia ter aproveitado a oportunidade para não vamos abater e nós vamos fazer um negócio aí para ficar.
o Thiori teve que bancar, cobrir, pagar tudo na íntegra, né? Negociou lá, né? Teve os seus descontos como teve, mas teve que pagar tudo. E a prefeitura, como você bem disse, deixou escapar uma grande oportunidade de um empreendimento para continuidade e trazer satisfação para os próprios funcionários públicos como para a comunidade. 19 horas e 59 minutos, acabando. estamos chegando a 20 horas exatamente, mas foi um dos programas mais ricos, né, em discussões aqui. É um documentário, né, e a gente vai colocar à disposição, é do município. O Orvando mostrou bem, e a gente viu aqui o aspecto, né, como o município induz as boas políticas públicas, né. Se ouvir aqui a associação, Jander, e tá tudo documentado, tudo em ata. Isso é verdade. Vai melhorar muito, né, Jander? Isso é verdade, Nilson, só que eu vou apertar ele um pouquinho, tá? Falta alguns segundos. Agora mostra aqui. pelo menos, vamos ver quem que é o Jander, o pessoal mas fica hoje cobrando. não dá, Não, só uma rapidinho. Não, outra Hoje hora. São 21 horas, são 20 horas, tá todo mundo. É bem rápido, é bem rápido. Vamos ver quem é o Jander. Orvando, é bem rápido. É o que a gente faz com todo mundo que vem aqui. Do Amador, melhor treinador que você viu no Amador daqui de Itumbiara? Ninho, do Barcelona. O grande Jogou no Ninho. Barcelona, nos veteranos? Eu cheguei a jogar algumas Foi partidas. campeão, então, levantou o troféu. Então, ó, vai anotando, hein? Ninho. Goleiro. Goleiro, do que eu vi jogar, Ou jogou junto, fica à o vontade. Gomes Ceguinho, o grande companheiro. Ceguinho. Apesar de ser ceguinho, mas enxerga Tá bem. Sempre enxergou bem, meu colega de colégio estadual. E o Ceguinho ainda organiza os rachas dele. Tem Organiza. campo. Organizado. Campos bem Organizado. tudo. Lateral direito. Cara, lateral direito, sabe aquele cara que faz um arco? Fazia. O Gó. Ele é um falastrão. Muito rápido. Um divertido, mas é bom. Ele sempre manteve a sua posição. E lateral esquerdo? Lateral esquerdo, cara. Que eu vi e joguei junto e continuo ainda jogando junto. O Rufino. Isso é dos Rufino veteranos, só veteranos? É, ou só de todos os tempos? Veterano. Tem o Jová também, né? O velho Rufo. Jeová, aquele que dá, eu lembro do União, disputando isso. final do campeonato, dava pancada até na cabeça. Quando ele, é isso mesmo? quando ele jogou comigo nos Turuna, a gente foi campeão 4 vezes, né? Campeão, 3 vezes da Copa Tumbiara de sênior. A gente conversou muito, ele parou. Melhorou. Tá aquelas rodadas lá. O Rufino foi o primeiro treinador do Felipe Gabriel, meu menino. Zagueiro central, o 3. Zagueiro central, zagueirão mesmo, que eu vi jogar, ele até não é de Tumbiara, é o Feijão, de Centralina. Eu gostava muito do estilo dele. Quarto zagueiro. Quarto zagueiro teve o Dalmo, o Zezinho, né, lá da Ferragista também, muito bom. Agora nós vamos para Meiuca, hein? Tem muito Zezinho já jogador. foi bom, então? O Zezinho já... Zezinho Fominha? O Zezinho Fominha, além de conversar... É nosso zagueiro agora do Sub-80, viu? Sub-80, coisa boa, hein? Camisa 5, aquele volante. Camisa 5, a gente não pode deixar de lembrar do Nambuco, né? Um grande percussor, um clássico, com a bola. Eu fui gandula dele no Imperial, ele jogava lá no time do Imperial. Faz 50 anos só. Destruía e construía ou era pau? Ele chegava forte, né, Orlando? Chegava, não, era firme. Camisa 8, o meia-direita. Olha, um meia-direita, apesar de ser esquerdo, mas ele atua na meia-direita, o Zé Valdo. Zé Valdo é ex-profissional. Cracaço, fora de- São Paulo, Ele joga Atlético, aí conosco. é outro nível, né? Ele Joga carrega o conosco lá no Viracopa. Ele né? carrega o Já gato. passou dos 60. Não, ele tá, acho que de 57, 58, tá próximo. E o meia-esquerda, o clássico. Cara, O 10. O 10, cara, eu vi aquele rapaz que jogou conosco no Flamenguinho, que ele chegou a jogar no Cruzeiro. Você lembra do nome dele, cara? Lembro, eu sei que era ali da Afonso Pena, lá em Isso. cima. Macaúba, não. É quase assim. Eu sei Cara, que ele jogava demais. Eu vou lembrar o Cracaço. nome, até o final eu lembro. Então, o Cracaço. O time nosso, meu, mas do... Tinha o Sartana também na nossa o time época. meu, que jogava o time demais. meu e do Nilson. Será aqui que do o Galo- Diário de será que o Galo vai- 4-3-3. Será que o Galo vai estar nesse time? Então, ou- vamos de Jean? ponta direita, porque vamos falar ponta direita, igual a gente falava antigamente. O ponta direita, o 7. Ó, o 7, eu já vi muito jogar o Moedinha caindo pela ponta direita.
Ele era um meio de campo disfarçado, mas o forte dele era a ponta direita. E o ponto esquerdo, o canhoto, aquele que desequilibrava? O ponta esquerda, aqui tinha o Jorge Asa, colega nosso também. Ex-Itumbiara. Ex-Itumbiara, jogou Até conosco. o Alvair lembrou dele. Jogou conosco nos Turunas, foi campeão lá no JK, em cima da equipe do Guaíra Ronan. Muito bom também, além de ser uma pessoa espetacular. E o centroavante? Agora eu quero ver. Olha, o centroavante, eu fico entre dois, que eu já joguei com os dois e continuo jogando ainda. Um é o Nilson Maradona, já ouviu falar do Nilson Opa, Maradona? esse aí Ele era tem meu história, zagueiro, hein? começamos juntos, Esse aí. viu? No Flamenguinho. Pô, Cracaço, ele tornou artilheiro, campeão. várias vezes artilheiro. Segunda pessoa que Disputava lembra de com o você. Galo, eu e o Galo na Caramuru. Ele conta a história, né? Nós disputava a artilharia. Mas depois aí o nível dele subiu demais. O seu... Aí depois o Galo. O Cidinho, pai do Pimenta, sempre fala: ó, o Nilson era bom de bola, era o Maradona. E depois o Galo, não é indiscutível, tem presença de área, tem o Ricardo Boiadeiro também muito bom, mas o Galo ele é diferenciado, ele ajuda. Sabe ele é fazer bom gol como companheiro, ninguém, né? Ele sabe o segredo. ele de sabe fazer articular dentro, fora de campo, então é um cara esperto e é artilheiro, né? A gente, eu o prazer de ser campeão lá com o Viracopos, três competições, tricampeão da Copa Itumbiara nas modalidades mais recentes, e nessa competição agora, a quinta Copa Itumbiara, eu mudei de equipe. Eu saí do Viracopos e estou agora com 21 de abril. E por felicidade nossa, um dos jogos que nós ganhamos, agora na abertura da competição da Copa Itumbiara, o 21 de abril, uma aposta de 30-1, tinha quebrado a banca, nós ganhamos o Viracopos de 4-3. Eu assisti o jogo, viu? E eu ainda estava lá, ainda né? teve a bola do Galo. Não, e parece que o jogo tava uma falta que ele 4-1. acertou a trave, né? Sim. Eu tenho aqui, eu filmei ele bater na falta, porque o Galo, ele conversa muito. Então ele fala, ó, falta é gol, você filma. Aí eu filmei na trave, não deu, né, Galinho? Se não tivesse testemunha como você ou outra, ninguém acreditava. Foi Eu assisti o jogo. Foi um jogo Todo. assim, Um jogão, né? de rever várias vezes, né? Que eu sei que E pra você ver a evolução do 21 de abril do meu amigo Joãozinho, né? Ali do bairro Novo Horizonte, que antigamente, o 21 de abril, por exemplo, eu fui assim, regredindo, né? Comecei artilheiro lá na Caramuru, né? Aí o final de carreira era no 21 de abril. Agora é o contrário, tá indo os craques pra lá. E eu encontrei o Joãozinho, falei, qual o segredo que ele conseguiu levar os craques pra lá, né? Ele tá... É interessante, E agora pessoas que estão chegando aos 80 anos e bem ativo, cuidando Sim. de time e sendo campeão. E olha que o João Mãozinho é bem nervoso, mas é uma pessoa espetacular para conviver com ele. No Clube dos 50, só é bem rapidinho. Pode falar. O primeiro campeão da categoria de cinquentões foi o 21 de abril. E o vice, que era o clube o vice foi o Clube 50, que era em homenagem ao Clube 50, mas ganhou merecidamente. Eram 4 equipes: 21 de abril, Clube 50, Paranaíba e Anhanguera. Esse foi E o primeiro 21 sênior? de categoria de Os que de chegaram e cinquentões, começaram a chegar nos 2013. 50. E hoje já passa de 12 times, né? Como cresceu? 3 vezes mais? 3 equipes hoje. Tem. 3 mais 9 equipes. Hoje nós estamos com 3 equipes E subindo, né? cinquentões, vai 40. subir. Cinquentões, 17 de quarentões e 24 do Amadorão. Aí depois, né, essa história toda, a gente criou os Turunas, a gente foi campeão 6, 7 vezes nas competições. Depois, com o falecimento do Nambuco, o Galo e o Zevaldo, que jogava conosco, falou, olha, vamos dar um apoio para o Thiago, que ele está muito depressivo, que o pai dele morreu, vamos dar um incentivo. Nós pegamos 2 atletas que eram dos Turunas e fizemos a categoria de cinquentões do Viracopos. E aí está permanecendo até agora. Esses homens que mantêm o futebol. É por isso que cresceu. O futebol respira, né? Aí, mantém o Jander, futebol. completando, voltando à categoria de 55 mais, né? 55 mais. Quem começou lá em 2013, hoje, como eu disse, já lá em 2005 está com 61 e 62, 2013 está... E ativo jogando. Ativo jogando, né? Quem gosta continuou e com incentivo. E já temos a categoria 55 mais, que você lembrou, em 2024, idealizado pela gente e com o São João Mãozinha dando apoio, com 4 equipes,
São João Monzinha foi o primeiro campeão da categoria 55 anos. 21 de abril, hein? Eu vou ter 55 contra os encontristas. O senhor acabou de me dar tanta informação para mim contra-argumentar o Galo que amanhã ele não me aguenta. E agora, em 2024, a cobrança muito grande. Em 2025, devido à temporada, não foi possível, teve chuva. Em 2026, a gente voltou com a categoria 55+, com 6 equipes. E novamente, o João Monzinha foi campeão em cima do Sarandi, num belíssimo jogo lá na Vila Vitória. É por isso que ele tá todo feliz, todo renovado. Tá ganhando todos os campeonatos que ele não tinha ganhado a vida inteira. Então, esses cortes, né? Isso aí é muito importante. Pra ver que esporte é vida e saúde, né? Como traz. A gente falou de coisa muito impactante, a gente falou de coisa séria, a gente falou de planejamento, a gente falou de estrutura, a gente falou de pessoas, a gente fez reconhecimento a essas pessoas que fazem o futebol uma realidade dentro da nossa cidade. E estamos terminando agora o programa. Eu não poderia deixar de agradecer o senhor imensamente, com toda a nossa simplicidade, o nosso jeito simples de fazer o esporte chegar até a casa de todos por meio do Diário de Itumbiara. Enriqueceu muito o nosso programa. Aprendi muito com o senhor. Já vi o senhor jogar várias vezes. E tá agora, bem ainda como zagueiro? Tá bem, vou torcer contra o Galo, agora eu sou Orvando, né? O Galo tem que ouvir isso, mas assim, do fundo mesmo, assim, do meu íntimo, eu só tenho gratidão para com o senhor ter largado a família do senhor, ter vindo aqui passar dessa 1h10 com um papo tão legal. Um documentário, né? E fazendo a gente ser mais apaixonado ainda e ter a esperança que o futebol, ele continua vivo dentro da cidade de Itumbiara. Muito obrigado, senhor Orvando. Eu que agradeço, só aproveitando um minuto, só para falar da quantidade, da expressão. São o total de atletas de quarentões, 425. Cinquentões, com 3 equipes, 325, média de idade 55 anos. Mais de 750 atletas nas 2 categorias de veteranos. E o total de atletas, né, de 50 e 40, 750. O Amadorão com mais 600 atletas. Então, em Itumbiara hoje, praticantes do futebol, Amadorão e veteranos, em torno de 1.350 atletas, fora a comissão técnica, que cada um em média tem 3, 4. Isso aí envolve em torno de 1.500 pessoas no finais de semana, com essa pouca estrutura que tem. Colaboração das equipes, são realizados em média 8 jogos dos quarentões, 6 jogos dos cinquentões e mais 14, 12 jogos do Amadorão por final de semana em média. E eu não poderia deixar também de dizer, eu desculpa aí, mas a arbitragem, a associação de arbitragem, gerando renda para a associação de arbitragem, para o quadro de arbitragem. Olha, hoje, o presidente Samuel Rosa, com a coordenação do Oziel, que ajuda a fazer as escalas, na fase de classificação, taxa para o trio de arbitragem, 310, né? Completo. Semanal, 3.720. Isso, a prefeitura, né, através da Liga aí, repassando os recursos, são pagos semanalmente para arbitragem. Para o árbitro, que a associação de quarentões e cinquentões está contribuindo na fase de classificação devido ao quadro reduzido de arbitragem para tantos jogos, 26. Não chegaram jovens árbitros, né? Continua. Aí, chegaram, mas não suficiente para tantas equipes. Isso. Aí a fase de classificação, a gente fez um acordo que somente um árbitro, né, na fase de classificação. E esse árbitro ele ganha R$170 por jogo. Também perfazendo aí um total de 2.380 e um total de renda para arbitragem por todo final de semana durante a fase de classificação de R$6.100. Gera saúde, gera renda ainda também, né? Sem falar que você pode multiplicar sempre por 3, né? Se são 1.500, multiplica por 3, porque vai o tio, vai o vô, vai o sobrinho. No mínimo aí 4.000 pessoas envolvidas no futebol por final de semana. 4.000 pessoas, se a gente for pensar na nossa cidade com 100.000 habitantes, é 4% da população. Isso gerando renda
tanto para... O cara que vende o espetinho, o cara que vende a cervejinha. O comércio, né? As empresas de esporte que vende uma farmácia vende um medicamento, um negócio, o outro... Dá vontade de não acabar o programa, né, Nilson? A gente vai ver. Fica aqui. E foi um documentário, né? Agradecer ao Orvando pela presença aqui, enriquecendo, e nós vamos replicar nessas matérias aqui discutidas, e que é para colaborar com o município, que tem a política pública, né, do esporte, que estamos aqui para melhorar, e merece, né, essas pessoas que estão aí todo final de semana, número significativo, essas melhorias, e que estão todas documentadas nesse programa, né? Obrigado, Orvando, Jander mais uma vez comandando esse grande programa, e a gente vai voltar aí, né, com o Orvando, que realmente foi muito enriquecedor e se aproveitado, viu, as ideias aqui, viu, Jander? Vamos ter muito, ele já conseguiu melhorias aí, mas tem muito mais aí para conquistar, né, Orvando? Com certeza, a gente pode contribuir muito, a gente sempre colocou à disposição, apesar do trabalho da gente, a gente sabe muito bem segregar trabalho com lazer e com contribuição no meio social. E não poderia deixar, aproveitando a oportunidade, de agradecer também ao município, aí, né, apesar das dificuldades, o secretário de esporte e toda a equipe, né, que faz a marcação dos campos e dá condições, né, de acordo com o que tem para a prática do esporte. Associação de Arbitragem pela contribuição e aos meus companheiros de todas as modalidades, quarentões, cinquentões, um grande abraço aí que eu tenho o respeito deles e eles também me consideram muito, e enquanto eu tiver condições de contribuir, estaremos contribuindo. A gente passa umas raivas de vez em quando, ouve coisa que não quer ouvir, fala coisa que não quer ouvir, mas logo a gente tá de bem de novo e a contribuição continua. Um grande abraço para você, Jander e Nilson, pela oportunidade. Estaremos à disposição quando vocês solicitarem e a gente tiver condições, aí a gente continua contribuindo.